Bom dia. Vesícula biliar. Vesícula biliar, ele é um órgão que é responsável pelo armazenamento da bile. A bile que é produzida pelo fígado e a vesícula biliar armazena essa bile. O que seria a bile? A bile, ela auxilia na digestão de alimentos gordurosos. Então, o fígado produz a bile é armazenada na vesícula biliar e quando você ingere alimentos gordurosos, vai fazer essa liberação da bile para auxiliar na digestão desses alimentos. Como que funciona? Quando você ingere alimentos gordurosos, esse alimento chega até o duodeno. Existem hormônios que são ativados, um deles chamado colecistocinina. Ele vai estar avisando a vesícula. Essa vesícula vai entrar em contração, liberando assim a bile para auxiliar na digestão do alimento gorduroso que você ingeriu. Na vesícula, a bile se torna mais concentrada, sendo assim mais efetiva, e atua na emulsificação de gorduras. Ela transforma a molécula de gordura em partes menores, que são chamadas mícelas. E os fatores que contribuem para gerar uma pedra na vesícula nem sempre é da sua genética. Eles têm grande influência no seu estilo de vida. Se sua dieta é rica em gorduras, se você já está com sobrepeso ou obesidade, cirrose também ajuda muito, sedentarismo, diabetes e para mulheres tanto a gravidez quanto o uso de anticoncepcionais pode ocasionar uma pedra na vesícula. Quando você deve ir ao médico? Quando sentir dor abdominal do lado direito após uma refeição, enjoo e vômitos, pele amarelada, diarreia e gases, ou também perda de apetite. Tem que ser com o principal dos sintomas, que seria uma dor muito forte do lado direito abdominal. É uma cirurgia considerada simples. Se você for de manhã realizar essa cirurgia, possivelmente você vai ter alta no mesmo dia, à noite, ou no outro dia de manhã, porque é uma cirurgia simples e você não fica muito debilitado também. É mais tranquilo. Tem que tomar alguns cuidados, claro. Mais ou menos durante 15 dias você já vai poder voltar à sua rotina normal após essa cirurgia. Devido a ela ser uma cirurgia simples, com 4 incisões, a recuperação também é rápida. Se não houver complicações, claro. As mulheres têm que ter mais atenção a essa doença. O sexo feminino é mais propenso a desenvolver doenças na vesícula biliar. O excesso de estrogênio pode estar envolvido nessa ação, principalmente em casos de reposição hormonal após a menopausa, que aumenta a probabilidade de surgimento de cálculos biliares. Especialistas afirmam que dietas ricas em gordura e açúcares têm uma taxa mais alta de desenvolver uma doença na vesícula biliar. A doença da vesícula biliar seria a colelitíase, que é a famosa pedra na vesícula. A pedra se forma da seguinte forma: se uma das 3 substâncias que formam o bile estiverem alteradas, começa a ficar areiosa a bile, gerando micropedrinhas primeiro. Depois essas pedrinhas evoluem para as pedrinhas um pouco maiores até se formar pedra na vesícula. A pedra na vesícula é uma doença bem séria e muito dolorosa. Sempre quando as pessoas têm, geralmente uma pedra já é o suficiente para causar uma dor imensa. E pode ter muitas pedras dependendo do grau, e se a pessoa não cuidar ou não ir ao médico muito rápido, é muito perigoso, que a pedra pode entrar no canal do duodeno, tampá-lo, ou se ela já estiver lá, ela pode ser empurrada quando a vesícula contrair para expelir o bile, ela pode ser empurrada para o pâncreas, assim causando uma outra doença no pâncreas que se chama pancreatite, que é muito séria também. Então,
É muito melhor evitar. Se você já tiver alguma dor na região abdominal na parte direita, então já é bom você consultar um médico porque tem uma forte tendência a ser pedra na vesícula. O exame para identificar uma pedra na vesícula é feito por ecossonografia ou ultrassonografia, como as grávidas fazem quando vão ver os seus bebês. Como vocês podem ver, se posiciona perto da vesícula biliar, na região direita do abdômen, e ela emite uma ecossonografia. Assim, o médico consegue identificar se há ou não pedras na sua vesícula. Caso haja pedras na vesícula, é necessário realizar uma cirurgia, a cirurgia de laparoscopia. É um procedimento simples, são 4 incisões geralmente, ou 3. O médico faz essas incisões somente para colocar os equipamentos. 2 são pinças e ferramentas de corte, de segurar. E geralmente um é um gás para expandir a região e ficar mais visível o órgão. E o outro é a câmera, para o médico poder ver o que ele está fazendo. O baço é um dos órgãos do sistema linfático e ele é responsável pela defesa do nosso organismo e atuante na circulação do sangue. Ele possui aproximadamente 13 centímetros de comprimento e até 200 gramas de peso. Apresenta a coloração vermelha escura e consistência mole e esponjosa. O órgão localiza-se na parte esquerda superior do abdômen, atrás do estômago e debaixo do diafragma. Nessa imagem aqui vocês podem ver que o baço tem as trabéculas, o sinossoide, a polpa branca, a polpa vermelha, a cápsula, a artéria esplênica e a veia esplênica. As principais funções do baço são: ele atua na remoção de glóbulos vermelhos lesionados e velhos. Ele filtra o sangue, pegando todos os vírus e bactérias, como se ele fosse uma esponja, que só pegassem o que faz mal ao organismo. Ele também produz linfócitos e plasmóticos, que sintetizam os anticorpos. Outra função do baço, pode armazenar até 250 ml de sangue se houver alguma hemorragia intensa. Então ele é muito importante, caso haja um ferimento grave, ele ainda consegue suprir por algum tempo. Também remove as hemácias danificadas ou envelhecidas, deixando sempre os melhores glóbulos para atuar nas defesas do nosso corpo. Olá galera, vou falar sobre doenças do baço. Vou começar com o inchaço do baço ou aumento do baço. Geralmente, os sintomas do baço aumentado não são muito específicos, pois eles podem ser confundidos com muitos outros quadros clínicos. Vou falar de alguns sintomas, começando com a anemia, ou seja, glóbulos vermelhos baixos. Em seguida vem também o apetite excessivo, cansaço, dor do lado esquerdo, onde se localiza o baço quando você respira. Ter mais infecções frequentes também é um sintoma. Todos esses sintomas aí podem indicar que o baço esteja aumentado. Possíveis causas que podem gerar o aumento do baço são infecções virais, como a mononucleose, infecções bacterianas, como sífilis ou endocardite, ou infecções parasitárias, como malária. Vou falar um pouquinho sobre os riscos que podem ser causados pelo aumento do baço. O aumento do baço é conhecido como esplenomegalia. Se não for tratado, podem dar origem a complicações devido à diminuição de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos e plaquetas na corrente sanguínea, que tornam o organismo mais suscetível a infecções, anemias e hemorragias. A esplenomegalia tem cura e tratamento. O médico vai avaliar a lesão no baço, o aumento do baço e infecção. Assim ele vai poder passar um antibiótico para o tratamento. Em casos mais graves, de não se ter um diagnóstico anterior de que o baço estava aumentado com infecções,
temos que ter a retirada desse baço, porque assim pode nos ajudar, né, a melhorar essa dor. E podemos viver sem o baço. A única coisa que vai implicar é que teremos mais infecções no corpo, porque o baço nos ajuda a combater as infecções que temos no corpo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a mononucleose, que é mais conhecida como a doença do beijo. É uma doença infecciosa causada pelo vírus Epstein-Barr, que acomete principalmente em indivíduos de 15 a 25 anos. E ela pode ser transmitida por beijos, relação sexual e transfusão de sangue. A transmissão ocorre principalmente no período de incubação, que dura de 30 a 45 dias. Uma vez o indivíduo com vírus pode permanecer para sempre no corpo dele. E em circunstâncias especiais, o vírus pode ser transmitido também. Sintomas da mononucleose: dor de garganta, tosse, fadiga, inchaço dos órgãos, hipertrofia do fígado. Desculpa, eu errei. Hipertrofia do fígado. Temos perda de apetite também. Inflamação dos glândulos, não dos órgãos. Para obter o diagnóstico da doença mononucleose, é só através do exame de sangue, assim o médico poderá constatar realmente se há a doença. Para prevenir, não beber do mesmo copo de outras pessoas, evitar de dividir comida também ajuda. O tratamento se resume em sanar os sintomas com analgésicos, antitérmicos e antibióticos e o repouso fundamental. No caso também não pode fazer exercício físico, repouso total. Uma curiosidade, como é a doença do beijo, mononucleose, no beijo a gente movimenta 29 músculos. Isto significa que um beijo ele é bom para exercitar vários músculos aí da face. Bom, esse foi um pouquinho do que eu pesquisei, que coube a mim falar. E lembrando que a Epstein-Barr é do vírus da família da herpes. Ele ocasiona inchaço na sua garganta, com várias feridas brancas, esbranquiçadas. Se caso ocorrer em alguém, pode ser um sintoma de aumento do baço, mononucleose. E caso isso ocorra, procurar um médico aí para ver o que está acontecendo com você. Um abraço e espero que todos possam ter um pouquinho de aprendizado.